Aleluias. Irmãos, eu confesso que já a semana inteira eu estava numa expectativa assim do que falar hoje, porque estava falando com Deus. Deus, último culto do ano, né? O que o Senhor está preparando aí para o teu povo, para declarar ao teu povo? Hoje, nesse ano, nós fizemos diferente. Ao invés de colocarmos o nosso banner aqui, quando você sair, você vai ver lá o tema, a palavra rema, vamos assim dizer, que Deus colocou no coração da liderança dessa casa, e nós estamos seguindo, que é o ano de semear. Vamos dizer bem forte? Diga bem forte. O ano de semear. E sementes do bom êxito. E eu gostaria que você dissesse para o teu irmão, você chegou até aqui, porque suas sementes foram do bom êxito. Amém? Você chegou até aqui, porque a sua semente foi semente do bom êxito, da vitória. E nós queremos continuar. Deus tem preparado muita terra para nós. Separar sementes do bom êxito. E preparei essa pequena palavra hoje à tarde. E como eu disse, eu estava orando ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar? E não, eu pegava texto, mas eu estava com uma impressão no meu espírito que era eu que queria falar aquelas coisas. E aí eu lembrei que o pastor Adeci chegou ontem de ontem. Ele chegou em casa e ele falando assim, minha filha, Deus me deu uma palavra. Aí falou assim, lê essa palavra. Só que a gente estava numa correria já das questões aqui da igreja. Aí eu falei assim, meu filho, anota no papel para mim, que eu vou ler. E ele anotou os 3 textos que Deus deu a ele. E aí, os textos que eu estava preparando, eu falei, não, eu que quero falar isso. Aí o Espírito Santo me lembrou, vai lá, na palavra que eu dei ao meu servo. E entre as 3 palavras que Deus deu a ele, eu escolhi uma, que é Zacarias, capítulo 8. Abra a sua Bíblia, por favor. Zacarias, capítulo 8. E ao me entregar essa palavra, né, eu fiquei muito comovida, porque ele dobrou o joelho dele, falando ali como que Deus tocou no coração dele com essa palavra, e ele chorava. E se você conhece, ele não é tão fácil de chorar assim, ele não chora por qualquer coisa, né? E ele foi muito tocado por essa palavra, e eu quero estar ministrando 4 versículos apenas nesses minutinhos que nós temos, porque quando faltar uns 7 minutos, tá bom, né, pastor Adeci? 7 minutos de oração, tá bom, né, que dá para todo mundo colocar seus pedidos. Então, eu tenho ali mais ou menos uns 20 minutos para estar trazendo aqui o que Deus colocou no nosso coração, que não serei eu, mas a palavra de Deus rema para a nossa vida. Zacarias, capítulo 8, do versículo 9 em diante. Eu ainda consigo trazer essa palavra, ela está bem pequenininha mesmo. Se der tempo, nós ainda dá, eu creio que ainda vai dar tempo de nós louvarmos ao Senhor ainda. Zacarias, já achei aqui. Zacarias, capítulo 8, versículo do 9 em diante. Quem não achou, pode ler aqui. Eu vou acompanhar aqui na Bíblia. Diz assim. Podemos nos colocar de pé? Sei que está todo mundo acomodado, né? Deus deu para ele o capítulo todo. Se você puder ler depois o capítulo todo, será maravilhoso. Mas eu quero separar aqui para nós agora do 8 em diante. Diz assim: eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e justiça. Versículo 9, a igreja. Pode ler bem forte.
Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja leia o 12 bem forte. E farei com que o resto desse povo herde todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Coloque a sua Bíblia na cadeira. Senhor, obrigado pela sua palavra, Pai. Já podemos, Senhor, sentir o que o Senhor fará em nossas vidas neste ano tão importante, Senhor. De definições, de situações, Senhor, não somente na sua casa, no meio do seu povo, mas no mundo inteiro, Senhor. Um ano, Senhor, que será também, Pai, de grande importância para a nossa nação, Senhor, para o Brasil, mas também para todas as nações, Pai. Senhor, um ano, Pai, em que, como os noticiários têm dito, Senhor, que onde as pessoas estão se voltando cada vez mais para o Apocalipse. E nós sabemos, Pai, que como tua igreja, nós precisamos estar preparados em todo o tempo, cumprindo o teu propósito, cumprindo a tua missão. E nós queremos, Senhor, liberar dos altos céus as sementes que o Senhor nos dará, Pai, nessa terra, em todos os sentidos, Pai, que nossas sementes, Pai, sementes de bom êxito, venha do teu, Senhor, das tuas mãos, sementes que o Senhor vai colher e vai entregar nas nossas mãos, Pai, e nós te glorificamos, e que o nosso coração, a terra do nosso coração, possa receber as sementes que o Senhor já está nos dando hoje, para a sua glória. Eu te peço também, Pai, para cada ovelha, Senhor, que congrega neste lugar, Senhor, aonde elas estiverem, que a sua mão poderosa, que o teu amor esteja guardando, protegendo, Pai, dando livramento, Senhor, e que cada um, Pai, possa ouvir a tua voz de alguma maneira, Pai, estar conectados contigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor quebre, lance por terra todo e qualquer sinistro, Pai. Faz isso, Senhor. Nós te pedimos, toma nossa cidade nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, querido. A palavra profética de Deus para nós esse ano, que o Senhor tem entregue para nós, é semear. Quando você escuta uma palavra dessa, a maioria de nós, quando escutamos uma palavra dessa, nós lembramos de quê? Nós teremos que ter uma atitude. Você não escuta, quando você fala de semear, você não escuta, não aciona na nossa mente, não aciona na nossa mente, é isso mesmo que eu quero dizer. Nada no sentido de, eu vou receber, não é? Na realidade, aciona na nossa mente trabalho, posicionamento, ano de semear, não é? Teve um pastor que foi mais corajoso ainda do que a gente, colocou ano de trabalhar, ele foi bem, né, explícito, ano de trabalhar. Outro, os temas anteriores que nós ouvíamos, era somente para satisfazer mesmo o nosso ego, é isso que vai acontecer, e muitos chegavam no final do ano frustrados, né? Muitos chegavam no final do ano frustrados, porque para você receber as palavras proféticas de vitória e de êxito, você tem que ter a sua parte. Nós trabalhamos com Deus e Deus trabalha conosco. E hoje você escuta, ano da santidade, eu vi, não é? Ano da santidade, ano de se santificar, ano de semear, no nosso caso. E você não tem que ouvir isso e ficar, ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Querido, querida, você está aqui, porque o tempo todo, nós estamos aqui, porque o tempo todo Deus está fazendo por nós. A Bíblia diz que Deus, Ele não dorme, Ele não cochila, não é? O tempo todo
trabalhando por aqueles que nele acreditam. Quantos aqui acreditam no Senhor? O tempo todo Deus está trabalhando por nós. Quando nós estamos vendo e quando nós não estamos vendo. Quando nós estamos sentindo e quando nós não estamos sentindo. Porque Deus, Ele não vai estar conosco ou deixar de estar conosco pelas nossas emoções. Por aquilo que como nós estamos reagindo. Deus é fiel e ponto. Deus vai estar conosco e ponto. Independente das situações, independente do que nós estejamos vendo ou não, Deus vai estar conosco. Mas essa palavra, ano de semear, é uma palavra que tem que entrar no nosso espírito com uma boa expectativa. Por quê? Deus vai me dar as sementes, né? E a semente que eu vou semear, você pode pegar a sua Bíblia, por favor? Levanta a sua Bíblia. A semente que você vai semear é essa. Faz assim, essa é a semente. Tudo que nós vamos semear está aqui nas nossas mãos, que o nosso Deus, Ele já nos deu. A Bíblia diz em Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o próprio Deus falando através do seu profeta. Olha o que Deus diz: esforcem-se as vossas mãos, ó vós, que nestes dias ouviste essas palavras da boca dos profetas. Porque Deus não usou apenas o profeta Zacarias. Deus usou muitos profetas antes de Zacarias para dar palavra de ânimo ao povo, para declarar, para dar direções ao povo. Deus, de tempos em tempos, estava enviando os seus profetas. Mas agora Ele estava enviando explicitamente Zacarias. E Deus diz através do servo dele: esforcem as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora, versículo 11, mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias. Não serei, diz o Senhor dos Exércitos. Porque, levanta a sua mão que já é a palavra profética para a nossa vida. Olha o que Deus diz. Porque haverá semente de prosperidade. Você crê nisso? Diga aleluia. A vide dará o seu fruto. A terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. Na realidade, Deus, Ele está muito mais, a palavra que o Senhor tem para nós, está muito mais falando de nós recebermos até do que nós darmos. Porque olha o que diz: a terra haverá semente de prosperidade na terra. Ou seja, Deus nos dá as sementes. A vide dará o seu fruto. Não é a nossa parte, é Deus também. A terra dará a sua novidade. Os céus darão o seu orvalho. E farei que o resto desse povo herde tudo isso. Levanta a sua mão e diz assim: Espírito Santo, diga bem forte, Espírito Santo, traduz essa mensagem no meu espírito. Pede ao Espírito Santo, que aí você não vai ficar com cara de, meu Deus, o que Deus está falando? Pede ao Espírito Santo para traduzir isso no teu espírito, enquanto Ele vai falando. O versículo 9 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem as vossas mãos. Olha a palavra que os profetas estavam dando. Sempre tem a hora certa de ouvirmos Deus. Deus está o tempo todo falando conosco. Deus falou conosco da virada do ano passado até hoje. Amém ou não amém? Quantos ouviram Deus? Né? Deus está falando o tempo todo palavras. Por quê, pastora? Porque as palavras, elas nos incentivam. As palavras nos animam. As palavras de Deus nos exortam. As palavras de Deus nos dão vida, nos dão ânimo. E aconteceu isso
isso. E Deus deu palavras através da boca dos profetas, também de Zacarias. Mas preste atenção aqui. Há uma hora também de se começar a agir. Tem uma hora que Deus chega e fala, não é mais hora de dar palavras. É hora de vocês tomarem atitude. Então, creia que cada um de nós que estamos aqui temos uma palavra de Deus, do que fazer, de como proceder nesse novo ano. Haverão desafios diante de nós, haverá desafios enormes na face da terra. Queridos, eu fiquei impactada ao ver a retrospectiva que aconteceu, não é, numa das televisões, não vou citar aqui o nome, não é na top não, mas foi uma retrospectiva sobrenatural que passou, você pode ver depois no YouTube, e eu fiquei assim, meu Deus, você está vivendo cada situação, você não vê, quando você vê de uma vez só, você fica abismado de tantas situações que aconteceram este ano, tão claras, da volta do Senhor. Quantos aqui lembram que eu comentei sobre um filme que as minhas filhas viram no cinema? Quantos lembram que eu comentei dos Jogos Vorazes? Quantos lembram do que eu falei? Que aí você postou um vídeo hoje, né? E eu estava vendo um vídeo que a pastora Viviane postou de um pastor que não é entendido neste assunto. E esse pastor falando que Hollywood está se preparando. E cada vez mais eles estão intensificando e fazendo os filmes para preparar aquilo que eu falei. Quando você está no Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai te mostrando tudo o que está acontecendo nesse mundo. Hollywood está usando, né, se unindo os satanistas, os humanistas, e são 4 níveis de pessoas que estão fazendo os filmes. Preparando a terra para o anticristo, né? Preparando a mentalidade. A gente acha que são coisas comuns dos anos que estão se passando, mas a mentalidade do povo, né? E eu estava até comentando com a minha filha hoje à tarde, o comercial agora de uma TV é o quê? Aparece um comercial principal de uma das TVs que a gente conhece, que é a mais aqui do Brasil, né? Aparece um disco voador, suga o globo lá para dentro e some tudo, que é a desculpa que eles vão dar, né? Que veio os discos voadores e levaram uma classe de pessoas menos inteligentes da face da terra. Pessoas que acreditavam em qualquer coisa, porque é o que vão se falar após a volta de Cristo, né? Então, por que eu estou falando isso? Há uma pressão em todo mundo, né? Há uma pressão em todo mundo, mas essa pressão, ela também reflete na casa do Senhor, ela reflete na nossa família, ela reflete em toda a sociedade. A pressão que está acontecendo com o mundo lá fora, e eu e você não podemos ficar dispersos, como se não fosse conosco. É tempo de nós semearmos, é tempo de nós semearmos a palavra do Senhor, abrimos a nossa boca, abrimos a nossa casa, abrimos a nossa vida e semearmos a palavra do Senhor, semearmos as sementes que Deus plantou aqui nessa passagem. E há uma coisa interessante, Provérbios 12:14 diz, cada um se fartará do fruto da sua boca e da obra das suas mãos. Eu quero que você preste bastante atenção aqui, diga para a pessoa que está do teu lado, 2016, fale bem alto, 2016, preste muita atenção no que você vai falar, muito cuidado no que você vai falar. E muito cuidado nas suas atitudes. Vamos prestar muita atenção no que iremos falar. E vamos prestar muita atenção, obrigada. E vamos prestar muita atenção nas nossas atitudes. Porque são sementes. A Bíblia diz que cada um se fartará do fruto da sua boca e da obra das suas mãos. O homem receberá a recompensa. Então eu vou receber todas recompensas daquilo que eu falar, e eu vou receber todas as recompensas daquilo que eu fizer. A Bíblia diz, e não vai ser pouco, vai ser farto. Então nós temos que ter muito cuidado com as sementes. Temos que ser diligentes em permanecer semeando, porque também podemos ser tentados a diminuir a velocidade das nossas ações por vários motivos.
E eu vou te dar aqui rapidinho alguns motivos que você vai passar por tentação para diminuir a velocidade das suas ações. Primeiro, através das suas sementes, das suas semeaduras, das suas atitudes corretas, você pode perder a motivação, porque nem todos vão corresponder às suas atitudes. Diga para a pessoa que está lá, você vai poder fazer o bem, mas nem todos vão corresponder às suas atitudes. Nem todos vão corresponder às suas atitudes. Se você continuar lendo o capítulo de Zacarias, você vai ver, havia boa atitude por parte do profeta, havia boa atitude por parte de Deus, mas nem toda a nação de Israel correspondia àquelas palavras, correspondia às atitudes corretas. Então, naturalmente falando, a tendência é você diminuir a velocidade. Agora, amém, glória a Deus. Agora, o segundo ponto aqui, muitas das vezes não nos sentimos fortes física ou emocionalmente. Às vezes nos sentimos cansados. E é nessa hora que você tem que ter cuidado, porque a tendência é você diminuir a sua semeadura. Então, cuidado na hora do cansaço físico e emocional, para não diminuir as suas semeaduras. Terceiro, muitas das vezes as pessoas que você vai estar contando podem não mais cooperar. E aí você também a tendência é diminuir as suas atitudes. Deus está falando conosco. Isso em todos os sentidos da vida. As pessoas podem não mais cooperar. E aí você pode diminuir as suas semeaduras. O projeto dá certo. Aquilo que você começou a fazer ou começará a fazer, dá certo. Porque Deus falou. Porque Deus está na frente. Mas você pode, às vezes, diminuir a tua semeadura, porque mesmo o projeto dando certo, ele vai dar trabalho. Quantos aqui fizeram os seus projetos? Então, se você quer chegar lá, você tem que ver, está dando trabalho. É um trabalho até desagradável, mas eu não posso diminuir a minha semeadura. Eu tenho que continuar. E o quinto, o esforço pode ser aparentemente que não vai compensar. Olhando assim, será que vai compensar esse esforço? Mas Deus está falando. Por que vai compensar? Porque não foi um projeto seu. É por isso que é bom você colocar, nós vamos colocar este ano nas mãos do Senhor. E você vai lembrar, eu orei, eu pedi direção a Deus. Não é um projeto meu. O que Deus tem colocado no meu coração, porque eu estava orando a Ele, pedindo a Ele, foi Ele que me direcionou. Amém, queridos? Mas por que nós sabemos que vai compensar? Vai compensar. Por quê? Porque Deus sabe quais serão os resultados do nosso trabalho. Lembra sempre disso. Eu posso não saber, os que estão à minha volta podem não saber, mas Deus sabe que vai compensar. Por isso, Ele nos ajudará. Levanta a mão em direção ao teu irmão e diga assim: pode dar trabalho os projetos que você realizará, mas vai compensar, porque Deus vai ajudar. E Deus vai ajudar até o final. Amém, queridos? Ele vai ajudar até o final. Ele vai ajudar, vai guardar a nossa vida. Deus promete e cumpre, né? A obra, bota a mão no seu coração e diga isso: a obra que Ele começou em minha vida, Ele é fiel para completar. Amém? Deus prometeu abençoar o teu povo, mas Ele disse, vocês precisam fazer algo. Aqui eu termino. E é daqui que nós vamos tirar a semente do bom êxito. Olha o que Deus mandou o povo fazer. E essa palavra é para nós. A semente do bom êxito. Deus é fiel, mas nós também temos responsabilidade com a fidelidade para com Ele. Primeira semente do êxito, dizer sempre a verdade. Porque Deus falou aqui no versículo 12, né? Haverá semente de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho. Farei que o resto desse povo herde tudo isso.
aí nesse capítulo, semente da verdade, dizer sempre a verdade. Por quê, pastora? Porque a verdade procede de Deus. Porque Deus é a verdade. Porque nós somos filhos da verdade. Quem profere mentira, a Bíblia diz que é filho do diabo. Então nós temos que dizer a verdade. Essa será a semente mais poderosa. E outra coisa, a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Procura conhecer a verdade, querido. E nesse ponto aqui eu estou falando a verdade de Cristo e a verdade em todas as situações. Procura conhecer a verdade. A semente, primeira semente que está no texto, se você vai ler depois devagar durante todo o ano, a semente da verdade. Segundo, a semente do êxito, viver pacificamente. Está nesse texto, nesses versículos que nós lemos. Viver pacificamente. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. Quando você detectar, isso vai tirar a paz de alguém, isso vai tirar a minha paz, isso vai tirar a paz de fulano, ciclano, foge disso, porque não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já está batendo em retirada e nós estamos abrindo brecha para o diabo. Primeira semente da verdade. Segundo, viver pacificamente, viver em paz, sermos pacificadores, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é dos pacificadores. E terceiro, aleluia, exercitar a justiça. A Bíblia diz que o reino de Deus é alegria, justiça, paz, alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é justiça. Então lembra disso, tá? Exercitar a justiça. É justo? Amém. Não é justo? Tô fora. Amém, queridos? Então, se você espera que Deus faça parte da sua vida neste ano que vai entrar, que Deus concorde contigo, tome esses 3 princípios aqui que Deus trouxe para nós: verdade, viver pacificamente e exercitar a justiça, estabelecer o reino de Deus. E aí sim, você vai ter uma colheita além do esperado. Você terá uma colheita além do esperado. E é isso que eu quero profetizar. Levanta a sua mão. Isso em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, nessa hora de oração, não fica prometendo coisas a Deus que no mês de janeiro você já esqueceu, não. Já saia daqui, já, Senhor, o que eu te prometi, já está no primeiro dia, eu já começo a fazer, Pai. Prometa coisas sólidas que vão trazer vida de Deus, que vão trazer força para você, que vão fazer, muitas das vezes o que nós estamos prometendo, o que eu estou prometendo particularmente, nem vai me dar tanto vulto assim aqui na terra, mas eu quero ser conhecida do diabo. Eu quero que o diabo olhe para mim e quando uma pessoa estiver enferma, não é? Ele tem que bater em retirada, igual uma irmã que entrou aqui ontem. Ela falou: eu entrei aqui enferma, eu estou acabando aqui de conversar aqui com a senhora, esse lugar está separado, pastora, e vocês vão ganhar, ela é engraçadinha a irmã, né? E ela estava falando: vocês vão ganhar, essa casa aqui vai ser cheia de almas novas que vão vir do mundo, e vocês vão ganhar esse povo no joelho. E eu falei: glória a Deus, porque nós já temos feito isso, e nós cremos. Mas o que você vai profetizar, meu irmão, nessa hora da virada, é isso que nós queremos profetizar sobre a tua vida. Levanta as suas 2 mãos. Uma colheita, diga assim, eu vou falando, você vai dizendo: eu recebo, Senhor. Uma colheita além do esperado. Amém? Glória a Deus. Aleluia.